E nesta manhã, eu sei que, talvez, eu tenho certeza, no meu coração eu sinto que tem pessoas aqui que estão com o coração amargurado, com o coração entristecido, que estão com o coração preocupado, estão decepcionadas, estão com o coração pesado, estão tristes. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não veio aqui para encontrar comigo, você não veio aqui para encontrar com essas pessoas que estão aqui. Nós viemos aqui para unidos sermos igreja, para que o Espírito Santo fale com você, para que o Espírito Santo trabalhe na sua causa, lute a tua peleja, batalhe a tua batalha e para que te faça vitorioso. Ele é Deus, tu não está sozinho, tu não está sozinha, tu tem um Deus do teu lado, um Deus que é o teu braço forte, o teu sustento na hora da necessidade, um Deus que cuida de você, um Deus que te protege, um Deus que te ama, a tal ponto que ele foi capaz de dar o próprio filho para morrer por você. Eu não sei se existe alguma outra prova de amor maior. Eu não consigo imaginar, talvez eu posso dizer para você que eu te amo, mas eu jamais entregaria meu filho para morrer por vocês. E eu tenho certeza também que vocês me amam, mas jamais você daria o seu filho ou a sua filha para que morresse no meu lugar. Então, quando Deus quis demonstrar o tamanho do amor dele, ele demonstrou de uma maneira muito especial. E se ele foi capaz de sacrificar o próprio filho, você não imagina o que ele é capaz de fazer por você, na tua situação. Em todo jogo de futebol mundial, no campeonato mundial da FIFA, existem 3 times que entram em campo. Tem os 2 times adversários que representam 2 nações que vão entrar num conflito. Nada que você disser ou fizer vai fazer com que eles entrem num acordo, porque eles têm 2 gols diferentes. Um quer ir para este lado, quer atacar para este lado, o outro quer atacar para o outro lado. O que significa que eles estão em conflito. Eles têm objetivos diferentes. Eles não podem andar juntos porque o gol que eles buscam está em lados opostos. No meio desses 2 times é introduzido um terceiro time. Esse time é conhecido como time de árbitros. E eu vou falar em linguagem de futebol, porque eu sei que aqui todo mundo gosta de futebol, certo? Quase todo mundo. Quase todo mundo. Todo mundo entende futebol, ou escuta. Se você é brasileiro, é inevitável. E aí chega esse terceiro, pelo menos, olha, eu conheço muitas mulheres que não gostam de futebol, mas na Copa do Mundo está lá Brasil, Brasil, não é verdade? Então, é inevitável. Esse terceiro time é conhecido como time de árbitros. São árbitros que entram em campo bem no meio daquele conflito, daquela batalha, né, que vai ser travada ali diante dos olhos de talvez milhões de pessoas em todo o mundo. Eles entram naquele campo de batalha, bem no meio daquele conflito, com a finalidade de trazer ordem a uma crise. Eles estão ali para botar ordem na casa, para determinar as regras, para dizer como a coisa deve ser feita. Esses juízes estão no campo onde será realizada a batalha, mas eles não são os astros da batalha que vai estar a acontecer. Eles estão no meio do caos, mas eles não são supostos a fazer parte daquele caos, daquela guerra, daquela batalha. Porque estes juízes pertencem a um outro império. Digamos que na Copa do Mundo tem o país A contra o país B, mas esses juízes, eles não são nem do país A, nem do país B. Eles pertencem a um outro império. Eles pertencem a um império que nós vamos chamar aqui de FIFA. É uma instituição localizada em Zurique, na Suíça, cujo presidente atual, o senhor Giannini Infantino, este senhor tem diante dele um representante de cada nação afiliada. Esse representante, ele tem a missão de garantir que o interesse do reino que ele representa seja assegurado na hora da batalha, lá no campo de batalha.
que o reino que ele representa não seja prejudicado. Então, cada juiz, ao entrar no campo, geralmente no futebol são 4 juízes, que tem o juiz principal, o bandeirinha de um lado, o bandeirinha do outro, o 4º juiz. E agora, com a VAR, temos mais os juízes de árbitro. Então, esse time de juízes, ao entrar no campo, antes de entrar no campo, eles receberam um livro com as regras que devem ser aplicadas. Nesse livro estão todas as regras pelas quais os juízes devem basear as suas decisões. As decisões que eles vão tomar no momento do jogo, no momento da batalha, no momento daquele conflito, daquela guerra, um querendo puxar para um lado, outro levar para o outro lado. Naquele momento, eles devem se guiar não pelas suas emoções, mas pelo que o livro fala. O livro que eles receberam do império, chamado FIFA, estabelece cada regra que eles deverão aplicar na hora daquele combate. Todos sabem que muitas vezes os juízes serão vaiados, para dizer por menos, né? Geralmente a torcida do time local, a torcida maior, né, ela vai vaiar cada vez que o juiz apitar alguma coisa que prejudique o seu time, que ela esteja em desagrado. Outras vezes, os juízes escutarão a celebração, né, da torcida que está em volta daquele estádio, né, porque na jogada, o seu time, o time para qual eles estão torcendo, foi beneficiado, e todos celebram. Mas os juízes têm na mente uma coisa: eles não estão ali para uma competição de popularidade. A finalidade deles não é ganhar um show de popularidade. A finalidade deles é de cumprir com a regra que está no livro. Eles estão lá para tomar decisões no campo que estão baseadas na regra pré-estabelecida no livro que lhes foi dado por aqueles senhores que estão lá em Zurique, que nesse caso é um reino superior. No momento que o juiz deixa de usar a regra e começa a favorecer ao time A ou ao time B, eles passam a tornar a competição em um caos. E perderam o propósito da sua existência. Todos já vimos casos assim acontecerem. O nosso desafio hoje é que vivemos em uma cultura dividida. É dividida por raças. Nós temos pretos, brancos, hispanos, latinos, asiáticos. A nossa cultura é dividida politicamente, nós vimos isso muito claramente aqui nessa semana. É republicano contra democrata, é esquerda contra direita, é dividida por classes sociais, é rico e pobre. Então nós vivemos numa cultura completamente em conflito, conflitos constantes. E eu poderia ir mais e mais além, mostrando as divisões que existem na nossa civilização. Mas no meio desses conflitos, no meio desta loucura, Deus colocou esse terceiro time, um time de árbitros. Esse time é formado pela Igreja de Jesus Cristo, cujo trabalho é estar no mundo, mas não ser do mundo. É estar no meio do conflito racial, cultural, social e dessa confusão política, mas não pertencer a ela. Porque eles pertencem a um reino diferente e oferecem a sua lealdade a um rei diferente. No entanto, algumas vezes, juízes novos, que não conhecem bem do livro, tomam decisões equivocadas. E teve um caso, alguns anos atrás, no Brasil, que houve um escândalo onde alguns times tinham criado um esquema de compra de juízes, e isso fez com que toda a competição fosse desmerecida, toda a competição fosse desonrada, porque os juízes não cumpriram o seu papel. Eles se contaminaram, tomando partido de um time e deixaram de seguir o livro que lhes havia sido dado pelo seu rei, com as regras que eles deveriam seguir. Como que podemos ter hoje tantas igrejas, com tantas denominações, com tantos pregadores, com
tantos membros, com tantos prédios, com tantos problemas e existir tanta confusão no mundo? Algo está errado com juízes. É tanta igreja, tanta denominação, tanto prédio, tanto programa, tanto pregador, tanta ideia, tanta visão, tanta mensagem. E nada muda. Tudo continua indo cada vez para o caminho que piora e piora e piora mais. Isso significa que eles não estão cumprindo a responsabilidade para a qual eles foram chamados. Existe um problema com esses juízes. Em Mateus 16, encontramos a primeira vez na Bíblia a palavra igreja. Em grego, eclesia ou eclésia, alguns falam. Existe uma lei em teologia que se chama lei da primeira vez. Ou seja, que significa que quando você quer entender o conceito de uma palavra, você começa a estudá-la na primeira vez que ela foi aplicada. E foi ali, em Mateus 16, que essa palavra foi aplicada pela primeira vez, eclesia. Acompanhado dos seus discípulos, que estavam sendo preparados, para se tornarem os apóstolos, de repente, Jesus faz uma pergunta no verso 13 de Mateus 16, e diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele, do nada, de repente, ele vem com essa pergunta. Que estão dizendo quem eu sou? Em outras palavras, que estão falando de mim aí fora? Aí na rua, no mercado, na esquina, o que o povo fala acerca de mim? Jesus nunca teve interesse em aparecer, mas essa pergunta que ele começou foi meio estranha, tinha alguma finalidade, ia chegar a algum lugar. E aí os apóstolos começam a falar: uns dizem que você é Elias, que voltou, outros dizem que você é o João Batista, que ressuscitou, outros dizem que você é um dos profetas. Todos, na realidade, falavam coisas boas acerca de Jesus. Mas, no entanto, todos estavam errados. Então, Jesus, não encontrando no meio da multidão uma resposta satisfatória, ele se volta para a sua igreja, para a sua congregação de discípulos e fala: E vós, quem dizeis que eu sou? É importante que você tenha na sua mente que ele não fez essa pergunta para Pedro. Ele fez essa pergunta a todos que estavam com ele, todos os seus discípulos. Vocês me disseram que as pessoas estão falando, o que o mundo está dizendo de mim, mas eu quero saber o que a minha igreja, que os meus apóstolos estão falando. O que vocês estão dizendo, pensam acerca de quem eu sou? Volto a dizer que ele não estava perguntando isso a Pedro, mas Pedro responde porque ele era tipo um líder, ele era o tipo porta-voz do grupo, ele era aquele cara que botava o peito para fora, ele era valente, foi aquele homem que disse assim: se eres tu, diga que eu desça do barco, no meio de uma tempestade, ondas para tudo quanto é lado. Foi aquele homem que foi e desceu do barco e foi em direção a Jesus. Você fala: mas ele temeu. Também eu temeria, nem desceria do barco. Nem desceria do barco. Mas ele foi aquele que desceu do barco, que toma atitude, que fala, que age, muitas vezes errado. Foi o cara que puxou da espada e cortou a orelha do homem. Jesus foi lá e colou a orelha do cara, mas ele tomava atitudes. Ele não ficava parado. E por isso, e ele fala, e Simão Pedro, versículo 16, respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus, então, pronuncia no versículo 17 uma bênção sobre Pedro e fala assim: Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E depois ele segue adiante e fala assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, a primeira vez a palavra igreja foi usada na Bíblia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A palavra eclesia era uma palavra comum naquele tempo, muito usada naquela época. Ela era aplicada para um conselho de legisladores, que legislavam sobre uma região. Hoje poderíamos dizer que a palavra eclesia era um city council, ou então uma câmara de vereadores. Ela se aplicava àquele grupo de legisladores que legislavam sobre aquela região local. Isso era eclesia, isso era igreja. Jesus foi e pegou essa palavra secular e usou para determinar os representantes do seu reino, do reino que ele estava manifestando na terra. Mas Jesus não fez isso simplesmente por fazer. Ele queria deixar claro que uma das principais funções da igreja seria pegar a regra do seu reino e legislar sobre os conflitos e batalhas deste mundo. Uma das principais funções da igreja é pegar o livro de regras, que é a Bíblia, e ensinar a este mundo, ensinar aos seus membros e depois ao mundo sobre esse reino, sobre o reino dos céus. Ensinando e mostrando ao mundo que é possível sair desse conflito, sair dessa batalha social, dessa batalha política, dessa batalha cultural, dessa batalha racial, para vir fazer parte de um reino justo e eterno. É possível. Fazendo assim que outros possam querer também jurar lealdade ao Rei dos Reis e desejarem tornar-se cidadãos desse novo reino que estava sendo anunciado. Ele também nos mostrou de uma maneira que nós saberemos, ele também nos disse que nós saberemos se a sua igreja é a igreja dele, toda vez que nós estivermos vendo que o inferno está perdendo a batalha para a igreja. Porque ele disse, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então, um dos sinais que você identifica se a igreja está saudável é que as portas do inferno não estão prevalecendo contra a igreja. Interessante que no Antigo Testamento, os anciãos eles se assentavam nos portões das cidades para legislar para a eclésia sobre os conflitos do povo. Eles pegavam as leis de Deus e as pessoas vinham. Se eu tinha um conflito com o pastor André, eu vinha até os anciãos e eles, baseado na palavra de Deus, no livro da lei, eles julgavam as pessoas. Então, eles se assentavam nos portões para julgarem as pessoas. Eles eram supostos a legislar com justiça e aplicar o código moral de Deus sobre todo Israel. Isso é uma maneira de nós entendermos o que Jesus está querendo dizer, né? Que o código moral que é ensinado nos portões, que é legislado nos portões do inferno e aplicado pelos legisladores do inferno, não vai prevalecer sobre o código moral ensinado nos portões da igreja. Você percebe quando o inferno está vencendo, como quando o código moral lá de fora passa a ter valor aqui dentro. Quando o código moral ensinado nos portões do inferno consegue penetrar dentro dos portões da igreja. Jesus falou que isso não era para acontecer. Não era para ser aceito, recebido, era para ser o contrário. A igreja queria atacar o código de ética, o código moral que o portão do inferno ensina e derrubá-lo pela autoridade do Senhor. Ou seja, a cultura deste mundo deve ser influenciada pela igreja
e não a igreja ser influenciada pela cultura deste mundo. Será que é isso que nós estamos vendo hoje? Será que estamos vendo verdadeiramente a igreja vencendo? Deixa-me te dizer uma coisa. Muitos estão esperando que Deus conserte o governo que está lá em Washington, ou que está em Brasília, ou que está em Luanda, para termos igualdade e justiça na sociedade. Mas não é assim que Deus opera. Não, não é. Se você ler Efésios 3:10, fala assim: para que agora, pela igreja, repita comigo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Pela igreja. Deus deseja que a igreja seja o veículo que traga a vontade, a sabedoria, o conhecimento, o poder de Deus para impactar o mundo. Deus vai usar a igreja. Então você está esperando que a justiça venha de Washington, você está esperando que a justiça venha de Luanda, que a justiça venha de Brasília, venha da cidade do México. Não, a justiça vem do céu e ela se manifesta aqui, e ela tem que ser recebida aqui, ela tem que ser aplicada aqui. O que Efésios 3 está dizendo é que Deus, para tratar com os principados e potestade, com os dominadores deste mundo tenebroso, Ele vai usar a igreja. Por isso, para consertar a corrupção, a degradação moral na casa dos outros, Deus primeiro deseja consertar dentro da sua casa. Deseja consertar dentro da sua casa. Deus deseja consertar o seu povo. Primeiro, se a sua igreja não está correta, como é que ele vai lá em Washington falar com os presidentes, com os governantes desta terra? Não tem exemplo. Nós tivemos nos anos 80, no Brasil, um grande número de políticos evangélicos que foram eleitos. E um senador do Nordeste, certa vez, falou o seguinte: se você juntasse de diferentes partidos os evangélicos, de diferentes siglas de partidárias, se juntasse todos os evangélicos, eles eram mais do que 1/3 da Câmara dos Deputados em Brasília. Então, um senador não cristão, certa vez ele falou o seguinte: quando esses evangélicos chegaram aqui, que foi um boom, que de uma vez elegeram-se vários, quando esses evangélicos chegaram aqui, nós ficamos assustados. Pensamos que ia ser algo diferente, mas depois vimos que é tudo a mesma coisa. Como ele vai consertar lá se não consertar aqui primeiro? Como ele vai tratar do racismo no mundo se ainda existe racismo na igreja? Como ele vai tratar do conflito de classe no mundo se existe conflito de classe na igreja? Como ele vai tratar da segregação no mundo se existe segregação na igreja? É importante que a igreja de Cristo torne-se o corpo de legisladores de Deus. Como ele vai tratar de questões morais lá fora, do adultério, da pornografia, do alcoolismo, do aborto, se existem essas coisas sendo praticadas dentro da igreja? Nós temos que legislar, por exemplo, sem se contaminar com os conflitos deste mundo, sem tomar partido ou lado, para poder influenciar uma sociedade que está clamando por socorro. Interessante que você repara que quando Josué estava prestes a atacar Jericó, e ele estudava as estratégias e analisava, de repente, você encontra no livro de Josué, capítulo 5, versículos 13 e 14, de repente Josué vê um grande homem, né? Diz assim: sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué e disse-lhe: és tu dos nossos? Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não,
mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Se você parafrasear isso aqui, o que aconteceu foi mais ou menos assim. Josué estava ali preocupado com a sua batalha, pensando nas estratégias que ele iria ter que usar, e de repente ele vê aquele homem vindo com espada na mão. E Josué pergunta: você está do nosso lado? Porque se você estiver do nosso lado, junte-se ao nosso exército, que nós vamos batalhar contra Jericó. Agora, ou você está do lado deles? Porque se você estiver do lado deles, se você for do time deles, se você fizer parte do time de Jericó, nós vamos ter que lutar contra você. E o Senhor disse: não. Simples, não. Ou seja, eu não venho tomar partido, eu não venho tomar lados, eu não venho me envolver na batalha de vocês, eu venho para tomar conta da situação, eu venho para dominar. A igreja não fica de tititi contra A, tititi contra B, a igreja impõe a verdade de Deus e ela é unilateral, ela só tem o lado do Senhor. Você vê crente de um lado brigando com crente de outro lado para defender esse que roubou, para defender esse que roubou, para defender um mundo perdido, um mundo caótico. Na realidade, nós temos a obrigação, o chamado de defender o nome de Jesus Cristo, de pregar o nome de Jesus Cristo. Eu confesso que quando eu preparava essa mensagem, muitas vezes eu falava ai comigo mesmo. Porque política corre no meu sangue, assim, o desejo, a vontade e essas coisas. E eu fiquei tantas vezes: Senhor, perdoa-me, porque tantas vezes eu estava julgando aquele, eu estava defendendo esse. E, na realidade, meu chamado é para pregar Jesus. Eu tinha que estar pregando é Cristo Jesus. Não quer dizer que eu não posso fazer escolha de um lado A ou de lado B, mas eu vou pregar é Jesus Cristo como Redentor e Salvador da humanidade, de todo aquele que está perdido. Ele é o único que pode restaurar o nosso país, Ele é o único que pode restaurar as nossas vidas, a nossa família, Ele é o único que pode restaurar a sociedade. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei, e Ele está vivo, e Ele conta comigo para pregar a sua palavra, Ele conta contigo para pregar a sua palavra, para que outros venham experimentar aquilo que eu experimentei. Eu estou do lado de Cristo. O Senhor disse: não, eu vim para tomar conta da situação. Eu não tenho que perder meu tempo com tititi. Eu sou o Senhor, diz Ele. Muitas vezes nós falamos para as pessoas: espera, irmão, tenha paciência, Deus vai agir, espera Deus agir. Mas aqui nós vemos que algumas vezes, obrigado, pastor. Algumas vezes, perdão. É meio seco mesmo. Mas agora Deus está, algumas vezes, Deus está esperando que a sua igreja comece a agir. Que a sua igreja comece a aplicar aquilo que foi ensinado, que foi mostrado, e a tomar o papel de legislador e praticante dos seus mandamentos, praticante da sua palavra, para que assim a sociedade possa olhar e ver como é no céu. Quando você pratica a palavra, quando você vive uma vida de misericórdia, de amor e de justiça, os que estão lá fora, que não conhecem essas coisas, eles vão começar a ver um pouquinho de como é no céu. O problema é que nós já não estamos mais encontrando essas coisas dentro da igreja. Como é que nós vamos fazer isso se encontramos tanta divisão dentro da própria igreja? Tanta divisão dentro do próprio corpo. Parece que a mão esquerda quer bater na mão direita. Coisa de doido. Eu fazia isso quando eu era pequeno, quando não tinha nada para fazer, eu ficava brigando com uma mão contra a outra. Verdade. Tinha nada para fazer, estava em casa, às vezes de castigo lá, e ficava brincando que isso aqui era um, esse aqui era outro. Então. Mas no final eu sempre ganhava, né? Tudo bem.
tanta divisão. Quando Jesus perguntou quem vocês dizem que eu sou, ele não perguntou a Pedro, volta a dizer. Ele perguntou ao corpo de igreja que estava com ele. Ele perguntava a todos os seus discípulos. Quando ele fala sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele não está falando sobre Pedro. Ele está falando sobre a pedra. Pedro é como um cascalho. Eu sou um cascalho, você é um cascalho, você é um cascalho. Mas quando nós temos unidade, quando nós nos achegamos e permitimos que o Espírito Santo tire as nossas diferenças, que o Espírito Santo nos una, que nós sejamos uma só pessoa. A Bíblia fala que na união, no livro de Salmos, que é na união, onde está a união, que Deus derrama da sua bênção, derrama do seu Espírito, derrama da sua unção. Quando nós paramos de fofoca, de mentira, de engano, de querer ser maior, de ser menor, a única glória para Deus, quando nós estamos unidos, sabe o que acontece? Aí Cristo edifica uma igreja. Aí ele edifica uma igreja que se torna luz para o mundo, que demonstra ao mundo que existe um reino melhor, que existe uma vida melhor do que esta que nós vivemos aqui. Quando nós estamos unidos. Pedro é um cascalho, eu sou um cascalho, individualmente somos só cascalhos, mas quando estamos unidos, formamos um corpo, o corpo poderoso de Jesus Cristo, o corpo que vence o inferno, que venceu, daquele que venceu a morte, daquele que venceu o diabo, que venceu a serpente, daquele que ressuscitou no terceiro dia, está sentado à destra do Deus Pai e que há de voltar para nos buscar. Quando nós estamos unidos, num propósito de edificar a obra do Senhor. Mas primeiro, temos que entender que a finalidade da igreja não é a igreja. A finalidade da igreja é manifestar o reino de Deus na terra. Vivemos muito trancado aqui. Saímos daqui e já não somos mais aquele que éramos aqui. Quando temos a oportunidade de aqui nos fortalecer, sermos revestidos, ungidos na unidade pelo Espírito Santo para chegar no trabalho e falar quem nós somos, deixamos de ser. Muitos pastores erram porque pregam para encher a igreja. Eu quero pregar, quero construir essa igreja, eu vou levantar essa igreja, eu vou encher essa igreja, amado. Eu vou te falar uma coisa, pastor nem homem nenhum cria igreja. A Bíblia é bem clara que fala que Jesus edificaria a sua igreja. Não é homem que edifica a igreja, não, o pastor André que edificou essa igreja. Se essa igreja foi edificada por pastor André, nós estamos perdidos. Essa igreja foi edificada por Cristo. É Ele quem edifica a igreja. Não é o pastor. Tem muito pastor por aí lutando para edificar a sua igreja, mas Cristo disse que sobre a rocha, unida, o povo que crê, crendo, unido, em comunhão. Quantos necessitam para iniciar uma igreja? A Bíblia fala que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ele estaria presente, ele faria parte desta união. Quando um povo unido, em comunhão, Deus se faz presente. Porque toda vez que o homem edifica a igreja, e usando da sua sabedoria, da sua tática, da sua inteligência, dos seus conceitos e preceitos, de como deve ser e como não deve ser, a coisa sai errada. Tem muito crente hoje que nunca teria Neemias como pastor. A Bíblia fala que Neemias era um pastor muito bom, ele batia, puxava o cabelo, está errado, ele... Muito crente aqui ia falar misericórdia. Mas nos anos 80, quando eu me converti, já foi em 84, pouco tempo, né? Quando eu me converti em 84, a igreja no Brasil se dizia que girava em mais ou menos 5% da população do Brasil. Era pequena. No meu bairro mesmo, tínhamos uma igreja presbiteriana ali na Edgar Romero, uma igreja batista do outro lado. Em Madureira, se eu me lembro, só tínhamos essa, o resto era católica. E aí tinha a Assembleia de Deus lá em Madureira, essas 3. E basicamente era isso, nos anos 80. Então a população evangélica era pequena. Na minha rua só conhecíamos uma senhora que morava lá em cima, e não tínhamos muito contato com ela. Só uma senhora que descia com a Bíblia na mão. Toda a rua, centenas de casas, milhares de pessoas morando. Então era pequena, era insignificante.
o número, não insignificante, mas era pequeno o número proporcionalmente, né? Alguns homens, de repente, começaram a querer edificar a igreja e criar programas, campanhas, movimentos de libertação e de cura, e disso, e daquilo, e de prosperidade, e edificar isso, e fazer assim, e fazer assado. E a igreja começou a crescer, a igreja começou a crescer, e a igreja começou a inchar, e chegou a hoje no Brasil, eu falo do Brasil, a quase 40%, a última vez que eu vi. Então, de 5%, em um período de 30, 40 anos, passou para 40%, alguns dizem até 50%. E eu te pergunto, o que mudou? Aonde que essa igreja impactou para que a corrupção diminuísse? Aonde que essa igreja impactou para que a violência diminuísse? Aonde que essa igreja, agora tão grande, impactou para que o suborno diminuísse? Aonde que essa igreja mudou a cultura e a sociedade em que ela estava vivendo? Que impacto teve uma igreja agora que representa quase 2 por 1, um de cada 2? Que impacto teve? Porque antes eram 95 empurrando para um lado, agora nós temos a metade, pelo menos a bola da corrupção era para diminuir a velocidade tremendamente. A violência era para diminuir tremendamente. O uso de drogas, de pornografia, de prostituição, o número de abortos, de adultério, deveria diminuir tremendamente. Então eu te pergunto, que impacto teve? Uma igreja cresceu, mas não impactou a sua sociedade, não legislou sobre o povo pelo meio de onde ela vive. O impacto foi nenhum. A corrupção só aumentou. O consumo de drogas só aumentou, a juventude só se perdeu, a pornografia só aumentou, o uso de drogas só aumentou, roubos, assassinatos só aumentaram, cada um continuar querendo levar vantagem para si próprio e sacar o meu enquanto eu posso. E a sociedade continua pior a cada dia. Sabe por quê? Porque a igreja foi construída por homens. A igreja que é construída por homens, com a finalidade de encher em números, e não é edificada pelo Senhor, ela não transforma a sociedade. Ela não traz impacto. Muito pastor querendo ter o seu reino, quero ter uma igreja grande. Eu vi o testemunho que antes de eu ser pastor, fomos um monte orar, vários pastores, e me levaram, eu ia ser consagrado ao ministério em 95, e aí lá conversando, no meio, acabou a oração, estávamos tomando um break lá, e aí estavam conversando lá, um pastor com outro pastor, e estava falando, rapaz, você conhece o pastor lá da cidade, lá do interior de São Paulo, parece que de Limeira? Aí falou assim, você conhece o pastor fulano de tal? Assim, não, na reunião lá dos pastores, quando o outro pastor falou que ia botar uma igreja na cidade dele, ele falou, se você entrar na minha cidade, eu te mato. Eu fiquei chocado com aquilo, eu fiquei assustado, eu falei, é isso, quer ser pastor? Meu Deus, passa de mim esse cálice, se um dia eu vou virar isso, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Uma visão pessoal, uma visão de império local e não uma visão de reino eterno. A igreja, quando você vive numa igreja que tem Cristo, você é impactado. Repara que em João capítulo 18, versículo 17, 25 e 27, Jesus tinha sido preso, estava na casa do sumo sacerdote, Pedro vai lá tentando saber como andam as coisas, talvez com boa intenção. E aí ele vai, se acerca a um grupo e alguém fala, vem cá, tu não é um deles? Aí ele, não sou eu, não. E ele só vai lá, o povo está lá numa fogueirinha que estava frio. Aí o outro fala assim, mas rapaz, tu parece com um deles. Devia ser um nordestino, né? Parece com um deles. Não, eu estou falando pelo acento que eu falei, não pelo cara lá. Falou assim, tu parece com um deles. É que às vezes eu carrego um pouquinho. Aí o que acontece? Ele pegou e falou, não.
Depois uma terceira vez, ou seja, ainda que Pedro tentasse se misturar com o mundo, andar como o mundo, falar com o mundo, se parecer com o mundano, Pedro não conseguia. Porque Pedro tinha sido transformado, impactado pela vida de Jesus. Ainda que ele tentasse, no momento de desespero, querendo esconder a sua origem, a sua natureza, ele não conseguia, porque ele havia sido transformado. Ele não conseguia. Por mais que ele tentasse se parecer com o mundo, ele não podia. Ele andava como Cristo, ele falava como Cristo, ele se vestia como Cristo. Tem que ser um de Cristo. Hoje, quem aqui, no seu trabalho, já chegaram para você e falaram assim, tem algo de diferente em você? O que é isso? Eu não consigo botar o dedo ainda, mas tem algo de diferente em você. Você é diferente. Você não é como todo mundo que eu conheço, você não é dos nossos. Poucas vezes se ouve isso agora. Eu escutava muitos testemunhos disso, de pessoas que falavam e tiveram essa experiência, mas a igreja tem perdido, porque cada vez andamos mais como o mundo, comemos mais como o mundo, falamos mais como o mundo, vivemos mais como o mundo, participamos das mesmas coisas que o mundo, cada vez somos mais parecidos com o mundo. Mais parecido com o mundo. Hoje nós temos igrejas cheias de pessoas que passam despercebidas no mundo. E a culpa disso, sabe de quem é, amados? São dos púlpitos fracos, corrompidos pelo interesse de construir um império próprio e não o reino de Deus. Pastores que lá atrás decidiram usar da igreja e para deixar de pregar a verdade, agrade ou não, porque esse mesmo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, quando chega no livro de Atos, agora revestido do Espírito Santo, ele é preso pelos sacerdotes, ele é surrado pelos guardas do sacerdócio, ele é espancado, e dizem para ele agora, tu não pregue mais, tu não ande mais assim, tu não fale mais de Jesus, tu está proibido. E ele fala, como eu poderei deixar de falar daquilo que hei vivido, daquilo que hei visto, daquilo que hei experimentado? Esse mesmo Pedro que tentou se esconder, depois ele fala, sabe o quê? Não dá, eu sou de Cristo, eu sou cristão, não importa o valor do mundo, não importa o sofrimento que o mundo vai me trazer, o que importa é que eu creio no meu Senhor. Pastores que estão formando uma igreja dividida, eu sou contra você, você é contra ele, ele é contra ele, nós somos contra eles, todos buscando encher templo e não o reino. Não o reino. Não parando para discipular, não parando para ensinar, não parando para pregar o que está escrito no livro. Eu tive em Dallas e um pastor Elcio, a irmã conhece, algumas pessoas aqui conhecem, meu amigo lá desde Dallas. Estive em Dallas com ele, e nós íamos começar um trabalho hispano numa igreja americana, uma Assembleia de Deus americana, não vou dizer aonde, não deveria nem dizer o nome da denominação. Mas nós conversávamos com um pastor lá, e o pastor falou que aqui, nessa minha igreja, nós não podemos pregar contra adultério. E eu escutava aquilo que eu estava traduzindo para o pastor, e eu perguntei, por quê? Porque aqui todo mundo adultera. Uma igreja de 200 e pouco, que tem um nome escrito no livro da igreja, mas não está escrito no livro da vida. Que tem um nome no rol de membros de uma igreja, mas não tem um nome no livro selado por dentro e por fora, que só o Cordeiro pode abrir. Todo buscando encher templo. E o pastor não era inocente, né? Porque ele falava que eu não posso pregar, ele se submetia àquilo. Ele falava, se eu pregar, eu perco metade da igreja na hora. Então, o interesse dele era o quê? Igreja cheia.
Eu já falei para vocês que eu fui a uma igreja pregar em Belfort Roxo, lá na cidade chique de Belfort Roxo. Tem que falar com um tomzinho assim, meio Belfort Roxo. Tem que falar com um sotaquezinho para ficar mais bonito. Quem não conhece, pensar que é bonito. Eu fui lá em Belfort Roxo pregar lá. E eu subi no púlpito para pregar. Na hora da pregação, peguei, fui convidado. Subi no púlpito para pregar com a minha Bíblia embaixo do braço. Quando o pastor estava sentado ali, veio correndo até mim e falou assim: o que você vai fazer? Eu falei: eu fui convidado para pregar. Ele: mas com a Bíblia na mão, a Bíblia espanta as pessoas. Eu falei para ele: então eu não prego. Porque eu vim aqui para pregar esse livro, para agradar o Senhor desse livro, o autor desse livro, e não aos que estão sentados na plateia. Todos buscando encher o templo e não o reino. E o resultado são crentes parecidos com o mundo, cheios de pornografia, cheios de adultério, cheios de fofoca, cheios de mentira, cheios de orgulho, e nada de Deus. Nada de Deus. Sem compromisso com Deus. Como é que nós vamos impactar o mundo? Transformar o mundo se nós somos igual ao mundo? Qual a diferença que está sendo vista em você? Eu tinha que seguir um pouco, mas não sei se eu tenho tempo. Já está na hora de eu terminar. Nós temos uma igreja hoje, temos dentro da igreja, por outro lado, nós temos uma igreja dividida até na questão espiritual. Nós temos igreja que tem irmãos que estão com os olhos fitos no céu, como aqueles que estão lá em Atos 1, versículo 10 e 11. A Bíblia fala que eles estavam com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. E aí apareceram dois varões, dois anjos, para dizer: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar um dia. Agora não é tempo de ficar olhando para o céu. Vamos embora. É como se o anjo falasse: vamos embora, vamos trabalhar, vamos buscar, vamos orar, vamos pregar, vamos evangelizar, vamos alcançar o mundo, que o dia, na hora certa, na hora que Deus sabe, ele vai voltar. E tem muito crente que fica assim: ah, Jesus está voltando, o mundo caindo do lado dele, oh, Jesus está voltando, o pecado, a iniquidade, pessoa passando fome, pessoa passando necessidade, e ele: eu sou de Cristo, não me contamino com essas coisas. É verdade. Vocês estão rindo, mas é triste. Estão parados com os olhos fitos no céu. Tudo é espiritualizado. E se esquecem que Jesus não nos tirou do mundo e que nós temos uma missão para cumprir neste mundo. Amém? Esses estão esperando Jesus voltar dentro de 4 paredes e não se preocupa com mais nada. O importante é que eu estou salvo. Oh, glória! O resto, quero nem saber. Cada um vai dar conta de si, irmão. Cada um vai dar conta de si, varão. Espiritualizam a coisa. Esquece que Jesus fala que é para carregar o fardo um do outro, que é para pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, a todo tempo, que é para ensinar os filhos. O importante sou eu estou salvo, irmão. O resto, o problema é seu. São os crentes com os olhos fitos no céu. Enquanto não vier um anjo falar com eles, eles vão ficar lá, dentro das 4 paredes de uma denominação, olhando para o céu e achando que são os servos, mas na realidade o que eles estão fazendo é enterrando talentos, porque Deus te deu talento, Deus deu talento a cada um aqui, e quando você não faz nada com esse talento, porque o teu Senhor vai voltar, porque o teu Senhor é forte, é poderoso, você está encobrindo esse talento. E a Bíblia fala que ao homem que encobriu o talento, Jesus chamou de servo o quê? Inútil, mau, infiel. A igreja tem que parar de ficar olhando só para o céu. Mas também a igreja, eu até vou parafrasear o pastor Hernandes, que ele deu um exemplo que até eu gostei. Ele fala assim, que a igreja não pode ser como Éfeso, como a igreja de Éfeso, que era uma igreja zelosa na doutrina, fiel na palavra, perseverante no sofrimento, que não tolerava os falsos apóstolos,
Uma igreja que não tolerava a imoralidade, mas uma igreja tão intensamente entrincheirada na defesa da fé que perdeu o amor. Virou uma religião. Então você tem um extremo e tem um outro extremo, que são aqueles que tão entrincheirados em ser zelosos que esqueceram que o homem é frágil, que o homem cai, que quando a pessoa cai, ela tem que ser levantada, tem que ser tratada, tem que ser curada e não enterrada. As consequências vão existir, mas que a igreja está com as portas abertas para te abraçar e para te restaurar. A igreja está. Enquanto uns somente pensam no céu, outros somente pensam na legalidade do mundo. Timóteo, e eu vou terminar aqui que já está na minha hora, 1 Timóteo 1, 5 e 6 fala assim: ora, o propósito deste mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas. O propósito deste mandamento é o amor. O próprio Senhor Jesus, ele resumiu a coisa simples assim, ó. Amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar aquele que está para cima e aquele que está ao lado, como a si mesmo. Simples. Ele resumiu os 10 mandamentos nisso. Não em contendas, não em acusações, mas procurando restauração. Porque você sabe que algumas pessoas, delas são requeridas, às vezes, coisas diferentes do que de outras. E eu não queria entrar nesse caminho aqui, porque aí vai tomar mais 5 minutinhos, de repente. Mas, deixa eu ver, no Antigo Testamento, Sansão, Deus escolheu ele antes dele nascer, não foi? Sim ou não? Foi consagrado. E já falou para ele, tu vai ser nazireu, e ele já veio para o mundo com essa missão e pronto, e era para ele. Os outros podiam cortar o cabelo, podiam ter o que fazer outras coisas que Sansão a ele não era, porque tinha um propósito. Quando Deus tem um chamado com uma pessoa, pode ser que existam certas restrições para você, ou até porque da maneira como você veio. Por exemplo, eu conheci a história de um irmão que ele bebia muita cerveja. Ele era alcoólatra. E a grande paixão dele era a loira. É a loira que se chama? A cerveja. A cerveja. A grande paixão dele. Bebia todo dia, gastava o dinheiro, gastava tudo, faltava coisas em casa, mas a cerveja não podia faltar. Quando ele se converteu e Deus libertou ele daquele vício, que ele não conseguia parar, ele falou que ele não podia beber nem guaraná. Porque ao beber o guaraná, ele falou assim, irmão, tão viciado que quando eu bebo guaraná, só ver o copo vindo assim, me vem assim na garganta o sabor da cerveja. Então eu não bebo nem guaraná, passou a beber Coca-Cola. Irmão, se essa é a maneira que vai te fazer entrar no céu, amém. Jesus falou, se o teu olho te leva à perdição, arranque-o. Se o cara precisar arrancar o guaraná, arranque-o. Eu não preciso arrancar o guaraná, amém? Não gosto muito de guaraná, mas não preciso, entende? Mas ele precisa. Então a gente tem que legislar com amor. Porque às vezes a igreja aperta o parafuso tão apertado que perde o quê? A rosca. E a coisa se perde. Tem que ter o ponto. E esse ponto, só quem sabe dar é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, tem que ter o amor. Jesus falou, se você me ama, Pedro, depois que negou a Jesus, quando ele viu Jesus, ele deve ter ficado um pouco encabulado. Jesus vai puxar minha orelha. O galo cantou e antes do galo cantar eu neguei 3 vezes. E Jesus chegou para ele e
bater um papo, fez um Macfish lá, um pão com peixe lá na praia, e aí está conversando com Pedro, e chega para Pedro e fala, Pedro já deve ter tremido, e agora? Ele vai falar, tu me amas? E Pedro disse, não foi. Sim, Senhor, eu te amo. Ok. Daqui a pouco Jesus, Pedro, ele, de novo, Jesus vai falar que eu neguei ele 3 vezes. Tu me amas? Aí Pedro já ficou assim meio preocupado. Sim, Senhor, eu te amo. Aí, na primeira vez que Jesus falou, Pedro, tu me amas? Ele falou, amo. Jesus falou, cuida das minhas ovelhas. Segunda vez, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Apacenta o meu rebanho. Aí, tá bom, daqui a pouco Jesus fala, Pedro, tu me amas? Aí Pedro deve ter pensado, agora não tem jeito. A Bíblia fala que Pedro chegou a entristecer. Agora não tem jeito, agora ele vai falar de tudo, vai falar de como eu neguei, como eu o abandonei na hora da necessidade, como eu fugi, né? Todo valentão aqui que eu sou, puxando espada, mas na hora que Jesus precisou, eu fugi, fingi não ser dele. Aí ele, entristecido, fala, Senhor, tu sabes. E Jesus simplesmente fala assim, então apacenta o meu rebanho. Jesus nem levantou a história para Pedro de que Pedro tinha negado. Nunca. Jesus só falou assim, sabe o que, Pedro? Se tu ama o Pai, tu cuida das ovelhas. Se tu ama o Filho, tu cuida das ovelhas. Se tu ama o Espírito Santo, tu vai cuidar das ovelhas. Por isso que ele falou 3 vezes. É uma doxologia da Trindade. Ou seja, se você ama Deus, como é que você vai odiar a pessoa que está ao seu lado? Se você ama a Deus que você não vê, como é que você não vai amar a pessoa que está ao seu lado? Como é que você vai dar glórias e ofertas a Deus e não vai socorrer o irmão que necessita? Como? Se tu amas a Deus, tu vai cuidar das ovelhas. Amém? Tu vai cuidar das pessoas perdidas. Vamos ficar de pé, irmão, em nome de Jesus.